Boa noite, estamos ao vivo, estamos iniciando aqui a segunda noite da nossa Semana Literária, que acontece do dia 21 a 24 de julho. A nossa Semana Literária ela tem a ver com escritores regionais, locais. A gente quer falar sobre o prazer de escrever, de compartilhar o que se escreve para pessoas, né, que são do nosso contato, nosso convívio. Nós temos várias experiências, algumas experiências de pessoas que já escrevem pensando já num mercado maior, mas nós temos aqueles que estamos valorizando, que escrevem pelo gosto de escrever. Estou aproveitando durante esta semana para poder valorizar um pouco dos escritores de Conceição de Ipanema. A nossa associação sociocultural tem um projeto de incentivo à leitura e à escrita também. Aquelas pessoas que não têm coragem de escrever e compartilhar, elas estão sendo motivadas através desse trabalho na associação. Nós já fizemos 2 livrinhos com os poemas, nós temos uma antologia de poetas Conceição Ipanemense. Geralmente em Conceição, quem nasce em Conceição é dito como conceiçoense, mas nós usamos uma licença poética Conceição Ipanemense, porque identifica melhor. O outro livro, eu mostrei o segundo volume primeiro, este é o primeiro volume, e eu vou começar aqui enquanto os nossos espectadores vão chegando, essa Semana Literária, ela teve início ontem com o escritor de Mutum, Cláudio Antônio Mendes. Ele falou sobre o processo de produção literária e o prazer da leitura. Hoje nós temos o prazer de receber o escritor e professor Romildo Alves, de Pocrane, Minas Gerais. Nós vamos falar sobre o tema Falando de Quem Gosta de Escrever. Na sexta-feira, dia 24/7, nós teremos aqui o professor e escritor José Ronaldo Siqueira, de Mutum. Vai falar sobre o poder da literatura, a relação entre escritor e leitor e os benefícios da leitura. Toda essa semana está acontecendo em função do dia 25, que é sábado, que é dia do escritor. Eu quero iniciar aqui, antes da apresentação, a gente vai esperar um pouco mais espectadores aí, que sempre a melhor parte a gente tem que reservar um momento especial, que é a degustação da presença aqui do nosso amigo, professor e escritor. Eu vou declamar um poema e logo em seguida eu quero apresentá-lo, mas eu vou esperar chegar mais gente aí. Eu vou declamar aqui um poema para aquecer esta nossa noite literária. Este poema está no livreto, a antologia de poetas de Conceição de Ipanema. É a nossa poetisa Maria do Rosário Pereira. Ela acompanha todos os nossos saraus que acontecem a cada 2 meses em Conceição de Ipanema. Agora nós estamos parados por causa da pandemia. E ela participou da nossa antologia com o poema Saudade. E triste aqui, a solidão me domina. No melancólico manto estrelado da natureza errante, a terra iluminada, abro a janela e sinto emoções na própria alma, talvez saudades de alguém distante. Olho para a lua, canto a dor com a voz calma. Saudade que não tem fim, começo a chorar. A lua triste pergunta-me, como se fosse um sonho, que lágrimas são essas na tua idade? Eu, envergonhada, enxugo-as e respondo, isso é porque amo, e choro de saudades. Saudades de alguém que está distante, ou alguém que mesmo perto, sinto distante você. Então este é um poema para abrir nossa noite. Então boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E a gente hoje tem o prazer de conversar com o professor, escritor, quem já acompanhou nossas lives, teve a oportunidade de ouvi-lo durante a nossa semana de filosofia, que nós estamos numa parceria aí com diversos trabalhos. Já falamos sobre filosofia, agora vamos falar sobre literatura. Romildo Alves é técnico em contabilidade, professor, graduado em filosofia, sociologia e psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC-MG, pós-graduado em psicanálise clínica pela Faculdade Rockman, em parceria com o Centro de Estudos Sociais. Ele é nascido e residente em Pocrane, lá ele é professor da rede estadual de ensino,
na escola estadual Anita Garibaldi e em Ipanema, na escola estadual Coronel Calhau. Tem um livro publicado, Pastoral da Juventude, 12 temas para reuniões, estudos e palestras, segunda edição. É autor de alguns artigos, como Deus na História da Filosofia, Mulheres na Filosofia, O Padre na Contramão e outros. Já escreveu poemas, que ainda não publicou, situação semelhante à minha, também gosto de escrever, tem poemas, mas não publicados. Se você quiser ter acesso a textos do professor Romildo, tem o blog profromildoalves.blogspot.com, depois eu vou colocar aqui na tela, que fica mais fácil. Ele já participou de eventos literários, como café literário, saraus, noites de autógrafos, escritores profissionais e um projeto de escritores mirins, desenvolvido pela Escola Estadual Anita Garibaldi, para estimular a leitura e a escrita. Workshop Ciências Humanas e Linguagem, projeto Humanize-se na Escola Estadual Coronel Calhau. Participou em eventos e palestras com escritores renomados, como Rubem Alves, Dr. Flávio Senro, João McDoven, Eugênio Galvão, reitor da Universidade Católica de Brasília. Então, nós temos o prazer aqui de receber nessa noite, para partilhar sobre o seu gosto de escrever, sobre a literatura, o professor Romildo Alves. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, professor José Aristide. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando através dos canais, né, sociais, das mídias sociais. O meu boa noite a você que esteve conosco na semana filosófica, na primeira semana filosófica, né? Meu boa noite a você que está chegando, que está vindo pela primeira vez participar conosco. Para mim, é um motivo de muita honra poder fazer parte desse grupo promovido, desse evento promovido pela Associação Sociocultural Concipa, a quem eu dou os parabéns. Eu desejo que todos sintam-se muito à vontade. O nosso papo é aberto, o nosso papo ele é um papo de todos, democrático. Aqui é um espaço democrático, onde todos nós temos como conversar. Eu vou fazer uma exposição, mas automaticamente os nossos interlocutores, né, nossos participantes, eles terão também a oportunidade de expressar as suas ideias através do chat aí, e através das mensagens, das perguntas. Portanto, quero desejar uma boa noite a todos indistintamente. E eu quero, professor José Aristides, eu quero mencionar o tema norteador da semana literária. Foi muito bem pensado, espaço e perspectivas para a construção literária no interior. Quero dar os parabéns aos mentores e aos organizadores. Quando eu digo os organizadores, é porque eu sei que, juntamente com você, tem muita gente envolvida no trabalho, né? O trabalho não é feito sozinho, a gente tem certeza disso, a gente tem esse hábito, né, o costume de trabalhar no coletivo, e o coletivo ele demanda que mais pessoas, mesmo que não apareçam, mas que participam do processo. Então, a todos os meus parabéns. Mesmo porque essa semana de lives literárias, quando ela foi pensada, eu que já peguei a carruagem, o bonde andando, né, eu já peguei o avião decolando, então eu só vi depois de montado e organizado. Quero te agradecer por poder fazer parte, mas eu quero dizer que isso é muito importante, porque, primeiro, nós devemos estar sempre lembrados de que o mundo é governado pelas ideias. Isso é um princípio de psicologia, de psicanálise, de filosofia.
o mundo é governado pelas ideias. Depois, é uma frase dos revolucionários, que acho que cai muito bem para nós, né, nós que somos estudiosos de vários campos, aí tanto da filosofia, como da psicanálise, como da literatura, das ciências humanas de um modo geral, enfim. Nós somos interdisciplinares e até poderíamos dizer que transdisciplinares, né, professor? Os revolucionários dizem que onde passa uma ideia, passa até um canhão. Então, nesse sentido, primeiro passou a ideia da realização da Semana Literária e agora nós estamos na fase de execução da Semana Literária. Quero fazer menção ao tema da noite de hoje, colocada para a nossa reflexão, professor, quando eu me propus a conversar, falando de quem gosta de escrever. Naturalmente, quando eu digo falando de quem gosta de escrever, eu estou aí falando de escritores, né? Então, está subentendido aí que falar de quem gosta de escrever, eu estou, então, falando de escritores. E quando eu estou falando de escritores, professor, acho que você concorda comigo, e acho que até muita gente concorda, que nós devemos lembrar que existem os grandes escritores, existem os médios escritores, os pequenos escritores e uma classe de escritores que eu esperei de ser mencionado aqui ontem, eu não me lembro assim se diretamente ou indiretamente foi mencionado, mas eu quero mencionar nesse sentido, que são os escritores anônimos. São aqueles que não têm suas obras publicadas, mas que, no entanto, escrevem sua história com a vida e não estão registrados em livros, mas que têm para nós um testemunho, uma vivência que outras pessoas têm aproveitado muito para alavancar e usar esse campo aí dos escritores anônimos. Você certamente conhece muitos, eu conheço muito, na área aí que nós estamos dialogando sempre, a gente tem compartilhado com essas ideias e comungado muitas ideias de escritores anônimos. E também, professor, eu achei tão importante esse tema que foi proposto para a semana literária, puxei também um pouquinho aqui e me dei conta de que existem o escritor por prazer e existe também o escritor por dever. Acho que é interessante, né? Aqui abro um parêntese, e, se você me permite, para citar Rubem Alves, é um grande escritor, com o qual eu tive a oportunidade de conviver durante um certo tempo, foi meu professor, foi palestrante, eu pude participar com ele de vários eventos, e o Rubem Alves ele fala em dois mundos, o mundo da utilidade e o mundo da fruição. Ele fala, esse poema que eu escrevi, eu estou no mundo da fruição. Tal poema que está escrito no meu livro, ele está no mundo da utilidade. É exatamente daí eu construí esses dois conceitos de escritores por prazer e escritores por dever. Então, aqueles que escrevem por obrigação de ter que escrever, tem que apresentar um resultado, e o resultado é exatamente os escritos, como os escritores dos livros didáticos e outros que têm uma obrigação de colocar no mercado
de trabalho, né, colocar os seus livros. São os escritores por obrigação. E, nesse contexto, eu acho muito importante essa valorização do escritor. Acho imprescindível que a gente converse sobre esse assunto. Acho muito válido essa oportunidade que a associação, juntamente com o senhor, professor Zé Aristide, o seu grupo, né, que está sempre te apoiando, e na pessoa do doutor Alexandre Lima, né, que é o presidente da Associação Concipa, a quem eu cumprimento, dou a ele os meus parabéns por essa abertura. Eu acho que o mundo é este mesmo, o mundo caminha por aqui. Nós estamos vivendo num período em que, uma vez não tem condição de apresentar trabalhos de outras formas, nós encontramos a forma ideal para as apresentações. E aí, eu quero pedir licença ao senhor para lembrar uma frase que o senhor citou ontem na live com o professor Cláudio Mendes, né? Eu acompanhei assim atentamente, como um bom filósofo e um bom literário. O senhor disse que nunca se fez tantas lives como nos dias de hoje, né? Sim, e aí eu quero acrescentar, o mundo, no momento, é das lives. Nós tivemos, durante um certo tempo, uma afirmação de que o mundo era dos nets. Hoje, nós podemos afirmar, assim, com toda certeza, sem medo de errar, que o mundo é das lives. Então, o momento... E aproveitemos o tempo chamado hoje. Aproveitemos esse tempo das lives para colocar da melhor maneira possível todo aquele... Não digo todo conhecimento, que a gente não consegue esgotar todo o conhecimento, mas o conhecimento que nós temos e podemos oferecer às pessoas, e na medida que a gente está transmitindo conhecimento, a gente está também aprendendo, porque o conhecimento e a aprendizagem, o conhecimento se dá numa relação entre o sujeito, o objeto, aquele que ensina e aquele que aprende. Muito bem, professor. Eu não posso deixar de, neste momento, fazer um resgate histórico sobre o Dia Nacional do Escritor. Nós estamos aí na Semana do Escritor. Nós sabemos que o dia que está no calendário para marcar o Dia do Escritor é o dia 25 de julho. Portanto, nós estamos colocando aí uma semana de homenagens, de comemorações. Eu aproveito aí para homenagear a todos os escritores daquelas categorias todas que eu disse, dos grandes, passando pelos médios, dos pequenos escritores, dos escritores anônimos, dos escritores do prazer e dos escritores do dever, e até, se porventura tiver uma outra categoria aí, uma outra turma de escritores. Então, meus parabéns, a minha homenagem em nome de todos os escritores, a todos aqueles que se dedicam a escrever algo, né, sobre alguma coisa. Pode ser através de livros, grandes livros, pequenos livros, blogs, artigos, sites, enfim, as diversas maneiras de publicação daquilo que são próprios da sua manifestação do pensamento e a manifestação do espírito. Eu devo dizer, professor,
até para que as pessoas que estão nos acompanhando possam ter uma visão mais geral, e eu até acho que foi pensando nisso que a equipe mentora e organizadora do debate da Semana Literária colocou esse tema, porque a ideia de homenagear todos os escritores ela foi consolidada no dia 25 de julho e ela surgiu a partir do primeiro festival de escritor brasileiro, organizado na década de 60, de 1960, por dois grandes escritores, sob a presidência do João Peregrino Júnior, um grande escritor, e o escritor Jorge Amado, um dos principais nomes da literatura brasileira. E aqui eu gostaria de fazer referência. Nós temos aqui na Escola Estadual Anita Garibaldi, onde eu trabalho, uma turma que recebeu o nome de Jorge Amado, terceiro ano Jorge Amado. A eles, eu envio o meu abraço, estou torcendo para o sucesso deles, porque usar o nome do escritor Jorge Amado, como também o João Peregrino Júnior e outros escritores nessa estirpe, eu penso que é uma responsabilidade muito grande para aqueles que usam e para todos aqueles que, porventura, vier usar o nome Jorge Amado. Como também, professor, se me permite, gostaria de fazer referência a um outro escritor, Carlos Drummond de Andrade, o mineiro de Itabira. Eu, nas minhas andanças, eu tenho um gosto muito, muito grande por viagens, e assim, viagens que possam trazer alguma coisa de positivo e de resultado, não digo no sentido monetário, mas no sentido humanitário. Eu tive o prazer e a honra de visitar o Memorial Carlos Drummond de Andrade, lá em Itabira, uma coisa fantástica. Tive a oportunidade de subir no Pico do Amor, onde, segundo a tradição, ele subia todas as manhãs para recitar os seus poemas e para buscar inspiração para os seus escritos. Claro, depois eu tive a oportunidade de passar pelo memorial, e no memorial tem toda a história contada, toda a história vivida, uma coisa fantástica, assim, que nos remete a um tempo em que ele viveu e escrevendo coisas para os dias de hoje. Então, eu fico muito grato, muito honrado de poder trocar, dividir com o senhor esse espaço para estar conversando com pessoas que estão nos acompanhando sobre temas tão relevantes e tão importantes na nossa história e na nossa literatura. Então, portanto, fico assim lisonjeado, muito agradecido por poder partilhar esse momento de pandemia, que é um momento em que nós estamos aproveitando para usar e utilizar dos meios adequados, dos meios que nós temos para colocar na sociedade, para colocar para os outros e para nós mesmos aquilo que nós temos de conhecimento, quer seja na área da filosofia, quer seja na área da educação, quer seja na área da psicanálise, ou como hoje, na área da literatura.
E aí, professor, eu vou apenas citar uma frase aqui, que é do João Cabral de Melo Neto, quando ele dizia que escrever é estar no extremo de si mesmo. Um grande escritor, muito conceituado. Nós que somos dados à leitura, à literatura, quem conhece João Cabral de Melo Neto sabe do potencial que esse escritor tem. Então, escrever é estar no extremo de si mesmo, dizia João Cabral de Melo Neto. Uma outra coisa, professor, que eu gostaria de lembrar, e agora, assim, lembrando nessa primeira parte, é que eu gostaria de fazer uma analogia entre o pensamento do Nicolau Maquiavel quando ele dá aquelas características ou os predicados quando escreveu O Príncipe. Então, o Nicolau Maquiavel dizia que o príncipe tinha que ser amado, temido e não ser odiado. E eu acrescento, ou seja, eu digo a respeito dos escritores, que o escritor precisa ser querido, respeitado e valorizado. Por isso que eu compactuo com aquela ideia de que é preciso respeitar os escritores. Acho que o escritor precisa ser querido, muito respeitado e muito valorizado. Beleza, professor? Antes de entrar na parte do meu livro e dos meus escritos, com essa introdução longa que eu acabei fazendo, porque assim, quando eu estou na presença de pessoas tão inteligentes, tão capazes, eu fico assim muito inspirado, fico muito à vontade para discorrer sobre os vários temas, né, que têm sido propostos e que, com certeza, eu conto que serão propostos outros temas para as nossas outras semanas e nós vamos continuar conversando sobre outros temas, porque eu já percebi que o universo dos meus colegas aí é muito grande e eu pretendo acompanhar aquilo que os meus colegas aí for propondo para as nossas conversas, seja em qualquer das áreas do conhecimento que estiver à minha altura. Professor, então eu passo a palavra ao senhor e conduza da melhor forma possível. Depois eu quero entrar no meu livro, mas eu quis separar essas duas partes, porque quando da apresentação que o senhor fez, quando o senhor falou a respeito do meu livro, dos meus artigos, eu quis separar essa primeira parte e depois eu volto a falar do meu livro, que eu tenho muito orgulho. É um livrinho pequeno, é um livrinho simples, mas eu tenho muito orgulho de falar sobre ele. Tá beleza? A palavra com o senhor. Sim, professor. Muito obrigado. Eu quero ouvir aqui, já que nós estamos partilhando experiências de escrever, então, toda pessoa que escreve, existe até uma expressão antiga, né? Nenhum dia sem uma linha. É um escritor romano, eu não vou arriscar aqui dizer qual o escritor exatamente, né? Expressão latina, exata, literal, mas geralmente quem escreve, por mais que a gente se envolva em vários trabalhos, principalmente quem é professor, às vezes escreve por dentro. Você precisa escrever aquilo que faz parte da sua rotina, por exemplo, de preparar aulas, etc., fazer algum resumo. Mas eu gostaria, assim, da sua atividade de escrever, quais são os temas mais recorrentes, o que chama a atenção, mais que
mais te motiva a expressar através da escrita? Alguns temas mais recorrentes que te chamam a atenção. Você poderia compartilhar com a gente? Olha, ok, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. É muito bom responder a sua pergunta. Primeiro, eu quero buscar na ideia que o senhor levantou anteriormente do o meu blog, né? Eu tenho alguns textos escritos e compartilhados lá no meu blog. Aí, quando eu estou dando a minha humilde aula de filosofia, eu coloco assim, olha, esse texto, esse assunto está relatado lá no meu blog. Aí eu faço questão de repetir o endereço eletrônico http://profromildoalves.blogspot.com e coloco entre e participe desse blog. Lá você vai encontrar. Mas só que a questão do blog, ele foi criado mais como um blog pedagógico. Lá eu tenho alguns textos que não são meus, eu tenho alguns textos que são pesquisados na internet, e são até para responder algumas indagações e algumas questões que os alunos, porventura, têm dificuldade de pesquisar. Então, nesse sentido, eu costumo entrar, fazer os ajustes e disponibilizo o texto lá e faço questão de fazer a citação do autor e etc. e tal. E tem alguns textos que são meus, são escritos, que às vezes nem estão relacionados lá no meu blog, como é o caso desse texto que você citou, Deus na História da Filosofia. Eu gosto muito dele, e ele nasceu com uma proposta, com um incentivo da revista Coronel em Foco, que ela era publicada, agora parece que não está tendo verba suficiente para a publicação. Ela era publicada todo semestre na Escola Estadual Coronel Calhau, Coronel em Foco, e na página 35, eu fui convidado pela equipe que compõe essa equipe para escrever um texto, e o texto está aqui, falando sobre Deus na filosofia, ou fazendo pelo menos referência de Deus na filosofia, porque isso foi comentado aqui na live do mês de junho, que o professor de filosofia, para muitos alunos desavisados, ele geralmente tem a tendência, tem a característica de ser um professor ateu. Então, como eu sou oriundo das comunidades eclesiais de base, como eu comecei todo o meu trabalho nas comunidades eclesiais de base, e a elas eu até agradeço muito, foi a partir daí que eu tive incentivo para fazer seminário, foi a partir daí que eu tive incentivo para convalidar o meu curso na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Até brinquei com o senhor ontem a respeito da sua biblioteca, né, que estava aparecendo a biblioteca da Pontifícia Universidade Católica, né? Em torno de brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria. E aí, eu fui convidado, então, a escrever alguma coisa sobre o que a filosofia tem ou fala sobre Deus. Porque, para você, professor, que é professor de filosofia também, e parece que você está mais ligado à filosofia da religião, pelo que me consta, nós
filósofos mortais, quando nós chegamos na sala de aula, tem uma tendência muito grande de ser taxado como filósofo ateu. Talvez uma das perguntas que eles fazem é: professor, o senhor acredita em Deus? Deus existe? Aí a gente fica entre a cruz e a espada, assim, num bom sentido, para dar aquela resposta filosófica de que Deus não existe, mas que Deus é, né? E quando você fala que Deus não existe, né, alguém, tá vendo? Ele tá falando que Deus não existe, tá afirmando que Deus não existe. Aí, até que você vai vai explicar que Deus ele não existe, que ele é hoje, ontem e sempre, até que você vai explicar isso. Já passou muito tempo, o aluno já esqueceu da pergunta que fez e já está no outro assunto. Então, a direção da escola me pediu. Então, eu escrevi Deus na história da filosofia, mostrando que em todos os períodos da história da humanidade, sempre tiveram pessoas, aí, sábios, né, preocupados com a nomenclatura de Deus e o sentido de Deus, mesmo que variando de forma diferente nas diversas sociedades, né? Deus era cultuado de alguma forma e em outra sociedade de outra forma, mas centralizando na sociedade hebreia, no nosso Deus Javé, o Deus do povo hebreu. Então, professor, mas assim, confesso que eu matei vários coelhos com uma cajadada só, rapaz. A gente tem mania de dizer que eu matei um coelho com a cajadada só. Eu matei vários coelhos com a cajadada só. E matei muito mais do que coelhos. Eu tinha muitos outros que não tiveram oportunidade de ouvir as minhas explicações na sala de aula, tiveram a oportunidade de ler um texto, né, que está disponível aqui na revista Coronel em Foco, de 2017. E muita gente pediu para ler o texto, muita gente pediu a revista em função desse texto, Deus na História da Filosofia. E eu achei assim que ficou melhor do que eu pensava. Eu achei que, no final das contas, né, o texto superou as minhas expectativas, mas eu agradeci muito a Deus e as pessoas que me deram a oportunidade de escrever o texto. Depois tem um outro texto que eu fiz referência aí na bibliografia, que é Mulheres da Filosofia. Esse texto é um texto até curto. Ele foi escrito por ocasião do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, quando a escola estava discutindo a questão do Dia Internacional da Mulher. Então, o texto é mais uma, digamos assim, uma reclamação que eu faço. Filosofia, filosofia, onde estão as mulheres? Onde estão as mulheres que uma disciplina tão ampla, mãe de todas as outras disciplinas, ousa esconder, e nós que, se temos que aprender algo sobre as mulheres na filosofia, nós temos que buscar em outras obras, porque o manual de filosofia, que o senhor teve também a oportunidade de estudar, geralmente a gente estuda na filosofia, no seminário, as obras, o manual do o Miguel Reale, né? Do Miguel Reale. Giovanni Reale. Giovanni Reale. E o Miguel Reale é brasileiro. Giovanni Reale. Desculpa aí. Uhum. Eu não queria citar,
não quero citar esse nome. Eu quero citar Giovanni Reale. Giovanni Reale e o Dario Antiseri. Então, nesse livro, por muito intelectual que são, né, que sejam, mas que são, eles comentam lá na parte quando estão falando sobre o filósofo Jean-Paul Sartre, comentam sobre a Simone de Beauvoir. E, no mais, ficam esquecidas as mulheres na filosofia. Sim. E aí, eu fui fazer um trabalho de pesquisa, um estudo mais aprofundado, descobri que uma das questões é cultural, aconteceu isso na Bíblia, né, onde muitas mulheres participaram de todo o processo bíblico descrito de vivência bíblica, mas não são relatadas na história. Sim, sim. Eu fui olhar na história convencional, nossa história é eurocêntrica, né? E eu me permita criar um termo aí, que aqui eu fico muito à vontade para dizer essas coisas. Eu não sei se a gente pode dizer que nem é o período antropocêntrico, mas eu acho que é um período homocêntrico, né? Teve um período da história que era o período homocêntrico. Então, só homens apareciam. E por várias questões, uma delas eu faço questão de mencionar, é a questão cultural, é a questão do machismo. Isso está na cultura, isso está na Bíblia, isso está dentro das igrejas, seja quais elas forem, isso está na nossa sociedade, e hoje nós estamos aí tentando dar uma reviravolta, ou seja, fazer uma revolução nesse quadro de pensamento, mas derrubar normas, leis e costumes, né, professor, demandam uma determinada época muito grande. Portanto, esse texto nasceu de um apelo, filosofia, onde estão as mulheres que fizeram parte da sua história, né? Mais ou menos desse jeito. E o padre da contramão, só resumindo, que eu vou te devolver a palavra, eu conto neste texto a história de um padre muito entusiasmado, novo, que chegou para uma cidade, para uma paróquia, tentando desenvolver um trabalho à altura e até um trabalho social muito grande, e ele não via motivação na população, nos seus fiéis. Ele convidava para uma coisa, as pessoas não iam. Ele convidava para outra coisa, as pessoas não iam. Ele convidava para os momentos sociais, não iam. Os momentos de interiorização, as pessoas, às vezes, acompanhavam, mas não acompanhavam com muita boa vontade, com muito entusiasmo. Então, ele trabalhou bastante tempo, não tendo resultado, ele entristeceu. E um belo dia ele resolveu perguntar: gente, eu já propus de tudo aqui nessa paróquia, nessa cidade, e não consegui obter êxito, não consegui resultado. O que vocês querem que eu faça? Aí ficaram assim meio sem jeito de responder para ele, mas juntou um grupo e foi lá e falou: padre, se o senhor permite, deixa a gente fazer uma conversa, já que o senhor perguntou, agora uma boa pergunta merece uma boa resposta. Aproveitando que o senhor perguntou, aqui nós estamos precisando, nesta cidade, nesta paróquia, de um cemitério para enterrar os nossos mortos. Então, assim, tudo que o senhor já propôs, a população não tem esse desejo. A população não tem entusiasmo.
eu acho que o senhor devia propor a construção de um cemitério para sepultar nossos mortos. E aí, professor, eu comparo muito com o período de pandemia que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas também não estão tendo nem como sepultar os seus entes queridos. E aí chegou-se à conclusão, e a comissão que foi conversar com o padre disse: olha, acho que o senhor está na contramão, o senhor está propondo uma coisa e quando de fato nós queremos outra coisa. Então, eu escrevi este texto que serve de exemplo, e agora, em período de pandemia, eu retomo esse texto chamado O Padre na Contramão. Chega um momento da história que a gente tem que rever os nossos gestos, nossos atos, nossas atitudes, nossas ações, porque corre o risco de nós estarmos na contramão. Isso eu não digo só o padre, mas todos nós, profissionais, corre um risco muito grande de nós estarmos na contramão da história e não perceber que nós estamos, então, na contramão. Então, por isso, eu escrevi aí esse texto chamado O Padre na Contramão. É um texto muito relevante e ele é muito apropriado para os dias de hoje. E tem outros que nós faremos, com certeza, outros momentos, e eu prometo colocar em outro bate-papo outros textos que eu tenho guardados aqui, que, colocando ele em evidência, nós temos muito a conversar a partir dessa semana literária pensada, muito bem organizada por essa equipe e aí pela Associação Concipa, e eu agradeço muitíssimo, professor. Eu devolvo a palavra, professor, para as suas considerações aí, porque nós nem respondemos perguntas dos nossos interlocutores e nem falei do meu livro ainda, porque tem uma parte, sim. Um capítulo da nossa conversa que é dedicado ao meu livro Pastoral da Juventude, né? Então, sim, sim, professor, obrigado. Eu retorno lá, né, para continuar essa parte. Eu só quero relembrar aqui o pessoal que está assistindo que hoje nós teremos o sorteio de mais um livro. Este livro é do professor, poeta Cláudio Antônio Mendes. O livro que você vai receber, ele é uma nova edição, não vai ser essa mesma capa que eu estou mostrando aqui. Basta você ir nos comentários aí e colocar "eu quero". A gente precisa dessa expressão para poder identificar o seu nome. Então, a nossa semana é para falar com autores, escritores regionais e também para incentivar a leitura. Eu quero retomar, só valorizar algumas ideias que me ocorreram sobre os 3 temas aí, professor. Sobre Deus, sobre as mulheres na filosofia e depois o padre na contramão. A questão de um tema que as pessoas exploram muito, o mercado religioso, editorial é muito amplo, né? Muitas pessoas escrevem sobre isso, mas às vezes nós que somos da filosofia, nós temos esse desafio, porque geralmente as pessoas acham que filósofo é ateu. Existe filósofo ateu, claro, naturalmente, todas as profissões têm pessoas que creem ou não creem, mas na história da filosofia, ajudando a desfazer aí essa imagem, praticamente 1000 anos da história da filosofia, principalmente a Idade Média, os autores eram autores cristãos, mas você tem também filósofos judeus, filósofos muçulmanos, então é muito amplo. E isso aí é bom a gente aproveitar essas oportunidades, mostrar essa diversidade, porque eu acho que uma das funções da literatura é desfazer preconceitos. E é isso aí, a filosofia pode ser de ateu, pode ser de agnóstico, pode ser de crente, pode ser de não crente. A filosofia é espaço para cada um. Então, o fato, por exemplo, de alguém que crê, que acha que a filosofia é de ateu, não há nada que impeça ele entrar no universo da filosofia, porque há filósofos cristãos. É só lembrar Agostinho de Hipona,
tantos outros, Tomás de Aquino, filósofos que influenciaram muito a história da filosofia. O segundo, sim. Abelardo, Ambrósio, Sim, né? sim. Guilherme Pascal, Pascal. Boaventura, muitos autores cristãos, principalmente se você quer que tenha essa dificuldade de lidar com isso, você pode começar a adentrar no universo da filosofia a partir dos filósofos cristãos. Sobre o espaço das mulheres na filosofia, é igual as mulheres na literatura brasileira, no último século, talvez a metade do último século, nós tivemos um espaço maior dedicado e as mulheres conquistaram seu espaço e as editoras abriram suas portas. Mas nós tivemos também esse desafio da mulher na literatura. A mulher na filosofia é um grande desafio. O clássico, o manual clássico, que a gente estuda a filosofia, principalmente nos seminários católicos, o Giovanni Reale e o Dario Antiseri, eles falam só sobre filósofos. E quando eu fui terminar, então, fazer meu TCC de filosofia, eu pensei nisso e tive uma grande dificuldade de encontrar bibliografia para poder escrever sobre as mulheres na filosofia. Hoje já tem bastante coisa escrita, isso já foi há 10 anos, mas é um grande desafio. Então nós temos tantos filósofos, aliás, existe uma tese que na antiguidade grega são as mulheres que iniciaram a filosofia, principalmente entre as pitagóricas, que entre os seguidores da filosofia de Pitágoras havia mulheres, assim como, por exemplo, em várias outras correntes filosóficas havia mulheres. Então nós temos figuras como Diotimo de Mantineia, nós temos Perictione, Hipácia de Alexandria. Sim. Eiduana, né? Eiduana. Sim, sim. Eiduana, uma das primeiras, né? Sim. Então, na verdade, eu tive a oportunidade também de fazer esse resgate no TCC, a história das mulheres na filosofia, e isso é um trabalho que eu vou fazer uma revisão e também vai ser publicado posteriormente, mas é um trabalho muito bom. E a questão do padre na contramão, eu quero relembrar o seguinte, a história da filosofia, e tanto a literatura, as pessoas que se destacaram e influenciaram do gosto da literatura, da sabedoria, influenciaram a educação, são pessoas que tiveram aquele momento que elas tiveram coragem de entrar na contramão da história de algum movimento. Isso a gente precisa de ter essa coragem. Então vamos lá, professor, só relembrando o pessoal, quem quer participar do sorteio do livro, comente aí embaixo, eu quero. Daqui a pouquinho nós vamos valorizar os comentários aí. Eu quero, professor, que o senhor fale então do livro e principalmente parece que um assunto que o senhor quer destacar dentro do livro aí. Pode ficar à vontade. Muito obrigado, professor. Primeiro eu queria saber se a voz está chegando aí direitinho, se está audível. Sim, está perfeitamente bom. Está perfeito, ok. Então, sim. Ok. Olha, agora entrando em mais uma parte, mais um capítulo da nossa conversa, eu quero falar sobre o meu livro, Pastoral da Juventude, 12 temas para reuniões, estudos e debates, e palestras. Então, que são debates também. Então, veja só, esse livro ele está na segunda edição, professor, na segunda edição e na segunda edição esgotada. A inspiração desse livro, do qual eu tenho assim, muito orgulho de ter sido autor, ele nasceu num momento muito próprio da caminhada. Ele tem, claro, uma perspectiva religiosa. Ele é um livro pequeno, mas quando eu escrevi e depois publiquei, e a pedido de muita gente, de muitos que não tinham conseguido ler, que ficaram sabendo do meu livro, pediram uma segunda edição. Nesse intervalo, eu pude ler. Talvez o senhor conheça, professor. Na introdução
da Crítica da Razão Pura, do filósofo Immanuel Kant. Immanuel Kant, Sim. segundo a história da filosofia, e aqui eu abro um parêntese, quando nós falamos do Giovanni Reale e o Dario Antiseri, eu quero dizer assim, que eu aprendi também, dentro da filosofia, eu tenho medo de um homem de um livro só. Aí Perigoso. foi a partir daí que nós fomos desafiados a buscar novos livros, novos autores, né? Quando o filósofo coloca que eu tenho medo de um homem de um livro só. Então, nesse período, eu li na introdução à Crítica da Razão Pura do Immanuel Kant. O Kant, entre outros escritos, foi um filósofo que escreveu a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática e a Crítica do Juízo. Então, na introdução da Crítica da Razão Pura, o Abade Terrasson, ele escreveu um texto lá dizendo assim, pensamento que diz assim, que não se pode medir o tamanho de um livro pelo número de suas páginas, mas sim pelo tempo gasto para lê-lo e entendê-lo. Falei, opa, né? Falei, vamos refletir. Então, vou repetir. O Abade Terrasson, quando escreveu lá na introdução da Crítica da Razão Pura do Immanuel Kant, então ele pronunciou que um livro não se pode medir pelo tamanho, pelo o número de suas páginas, mas ele deve ser medido pelo tempo gasto para lê-lo e compreendê-lo. Aí a gente, né, dá para entender muita coisa que a leitura e a escrita não é isso, né? Não é nada disso que você está falando, né? Tem outras coisas mais aprofundadas. Então, eu notei que realmente o meu livro, apesar de ser pequeno no tamanho, ele tem uma profundidade muito grande, e eu digo até que ele é um manual de enfoque religioso, claro, para as pessoas que desejam conhecer um pouco mais, e, sobretudo, no momento muito urgente que nós estávamos vivendo, que era a juventude dos anos 80 e dos anos 90. Então, me chamou muita atenção, me inspirou muito uma frase do Papa João Paulo II, hoje o São João Paulo II, né? Uma das vezes, numa ocasião que ele esteve ao Brasil, então ele disse aos jovens, proferiu as seguintes palavras: jovens, vocês precisam trabalhar pela vida, fazer de tudo para melhorar as próprias condições em que vivem. Além de ser um dever sagrado, é também uma vontade de Deus. E no fervor dos anos 80 e 90, uma era áurea da pastoral da juventude nos meios sociais e religiosos, havia muitos livros escritos. Eu me lembro perfeitamente que não se podia fazer pastoral da juventude sem ler as obras do Jorge Boran, que talvez o senhor conheça. Sim, não sim. podia fazer pastoral da juventude sem ler as conclusões de Medellín, as conclusões de Puebla, as diretrizes e orientações para a pastoral da juventude, e método e metodologia. E eu, então, fiquei convencido de que
faltava para a nossa realidade, e aí, sobretudo para nós do interior, né, conforme nos propõe o tema que a equipe colocou para a reflexão, eu descobri que faltava um material que tivesse como objetivo trabalhar mais próximo das pessoas da nossa realidade. Cheguei a fazer um encontro em Caratinga com Dom Luciano Mendes de Almeida, o grande bispo Dom Luciano Mendes de Almeida, conceituado por muitos da Igreja Católica. Ele colocava os desafios de uma pastoral urbana, mas eu via que faltava o material que pudesse ligar teoria e prática dentro da pastoral da juventude, no meio dos jovens, e que tivesse uma proximidade com a nossa realidade. Então, eu passei a escrever esse livro, que ele é pequeno em números de página, mas leva muito tempo para lê-lo e para entendê-lo. Um livro, conforme a capa do livro sugere, eu até escaneei e te mandei, 12 temas para reuniões, estudos e palestras. Eu coloquei nele uma introdução, fiz aí escrevi um tema, o que é a pastoral da juventude, a partir do evangelho do bom pastor. E pastoral vem de pastor, pastor aquele que cuida das suas ovelhas, e a gente estava muito preocupado, né, com as ovelhas que estavam perdidas e as que estavam encontradas, mas que não estavam sendo cuidadas. Isso aí é muito importante. Tem as ovelhas perdidas, tem as ovelhas encontradas, mas tem as ovelhas que não estão sendo cuidadas. Então, eu escrevi sobre os objetivos da pastoral, eu escrevi sobre a missão da pastoral da juventude, eu escrevi fiz um apanhado histórico, um resgate histórico da pastoral da juventude, desde os tempos da sua fundação, depois passando pelo movimento da Jaque, Jeque, Jique, Joque, Juque, passei pelo período da fundação do movimento da pastoral urbana, dos grêmios estudantis, e coloquei no meu livro. Escrevi sobre a metodologia e o método na pastoral da juventude, que para fazer um trabalho ele precisa ter um método e uma metodologia. Método é uma palavra grega que significa metarrodós, que significa o caminho, qual o caminho que nós vamos percorrer. E eu escrevi também naquele momento qual a diferença da pastoral da juventude com os movimentos espiritualistas, que uma vez que nascia uma pastoral profética a partir do Evangelho de Jesus, a partir das palavras de Jesus, também estava sendo criado os movimentos espiritualistas para descaracterizar todo um trabalho começado, né, pela Igreja, pela teologia da libertação, que o Délcio Monteiro, um grande escritor, coloca no seu livro que os demônios descem do norte. Então, eu coloquei no meu livro que existe uma diferença muito grande entre a pastoral da juventude profética, evangélica, baseado nos ensinamentos de Jesus, e os movimentos espiritualistas que têm como função ou como objetivo desvirtuar aquilo que é a teologia da libertação ou outras linhas que trabalhavam a pastoral da juventude, desvirtuar todo o movimento. Por isso que eu escrevi a diferença entre a pastoral e os movimentos espiritualistas, e na época estava muito em voga, estava muito no auge, o livro do Délcio Monteiro, Os Demônios Descem do Norte. Depois eu escrevi, eu acho próprio da pastoral da juventude, do jovem, da vida do jovem, do modo geral,
eu escrevi sobre a afetividade e a sexualidade na Pastoral da Juventude. Escrevi sobre a importância de um planejamento para a Pastoral da Juventude ou para qualquer trabalho. E agora, hoje, estudando um pouco de administração, a gente entende que o planejamento, ele se não for mais, 50% de possibilidade da execução de uma obra, ou até mais, né? Então, escrevi sobre o planejamento na Pastoral da Juventude. Escrevi sobre a importância de uma assessoria madura, convicta, com bons ideais, pessoas que têm capacidade e têm vontade de guiar o jovem no caminho do bom pastor, ou que seja o pastor para os jovens. Eu escrevi também, estava chegando no período, na virada do terceiro milênio, baseado na encíclica do Papa. Eu li a encíclica do Papa, Tertium Millennium Adveniente, né? o advento do terceiro milênio. Escrevi no meu livro um tema sobre a chegada, a proximidade e a continuidade dos trabalhos no terceiro milênio. Fiz uma conclusão e citei uma bibliografia onde eu enfoco Jorge Boran, eu enfoquei aqui outros livros conceituados, outros autores, né, que nos remete para temas libertadores. E aí o meu livro foi trabalhado, foi muito trabalhado, eu agradeço muito por isso, e muita gente quis adquirir o livro, e hoje nós estamos na segunda edição, que está uma edição assim, praticamente esgotada. Eu pretendo reformulá-lo, mas a partir do momento que eu comecei a reformulá-lo, me veio na memória outros assuntos que fazem parte do momento atual e que eu, então, enveredei por outros caminhos, como disse o nosso liveista muito bem aqui ontem, né, na live de ontem. Acabei enveredando por outros caminhos e estou preparando um outro livro, um outro material com outro tema, mas eu não posso esquecer desse material que foi tão bem aceito, eu não digo no mercado de trabalho, porque eu não estava visando tanto o monetário, mas a minha visão era o humanitário. Eu acho que fez muito bem e, de certo modo, que esse livro ele deverá, dentro de um espaço curto de tempo, dentro das minhas limitações de tempo e de espaço, eu quero reeditá-lo, atualizá-lo, para colocar nas mãos das pessoas que, porventura, gostam da leitura e gostam desse tipo de escrito com enfoque religioso. Então, professor, eu tenho um orgulho muito grande quando eu falo do meu livro. O Rubem Alves Sim. disse... Desculpa eu citar o Rubem Alves de novo, porque ele é Alves, né? Eu sou Romildo Alves e ele é Rubem Alves. Eu até brinquei com ele num dos seminários que nós tivemos, fiz uma foto com ele, tinha um momento de conversa com ele. Eu disse o seguinte, em tom de brincadeira, falei, doutor, ele que é psicanalista, né, como eu, filósofo, escritor, falei, doutor, o senhor é Alves, e eu sou Alves também. Será que nós temos grande diferença parentesca só por causa da cor? Aí... Aquela visão muito, muito, muito ampla, né? Aquela simplicidade. Ele me abraçou e disse assim, você pode ficar tranquilo,
pode ficar tranquilo que se nós não éramos parentes até hoje, a partir de hoje nós somos parentes, nós somos todos Alves. Entre Rubem Alves e Romildo Alves, tem pouca diferença, e a diferença que... Aí me mostrou o braço assim, essa aí eu não quero levar em consideração. Então, então o Rubem Alves, ele disse assim, num seminário que eu tive o prazer de participar com ele, em aulas também, que eu tive com ele, que o escritor, ele está no caminho, na feira da utilidade e na feira da fruição, né? E que ele escreve muito pensando na feira da fruição, aquilo que dá prazer. Então, eu também, quando escrevia a minha obra, eu sentisse um prazer muito grande, porque, segundo ele, eu estou usando aqui, assim, traduzindo o pensamento dele, né, e outros autores também são unânimes em concordar com a ideia de que a escrita ela é o parto das ideias, né? Então, você tem alguma coisa para partilhar, e em determinados momentos você partilha escrevendo. Então, essa partilha que eu fiz, essa catarse que eu fiz, como diz a psicanálise, eu fiz assim, com muito prazer. Eu estava na feira da fruição e acabei ultrapassando os limites para a feira da utilidade, porque o material foi muito útil e está sendo muito útil para todos aqueles que leram e para aqueles que ainda vão ler o material. Professor, acho que ficou bom a parte do com certeza. Livro. Eu quero voltar e eu falava com você, porque eu gosto de te ouvir, você sabe disso. Igualmente. E as pessoas que estão nos acompanhando gostam de te ouvir também, e nós vamos assim fazendo esse intercâmbio de ideias, né? Eu não sei se é pena, não sei se é pena isso, ou graças a Deus por isso, que nós temos um relógio, né? E você, como... e você está sempre de olho no relógio, sempre mostrando quanto tempo que nós já percorremos e qual o caminho que nós ainda temos para percorrer. Volto a palavra com o senhor para as considerações. Que você quiser. Muito obrigado. Fica à vontade. Muito obrigado, professor. Nós ouvimos, então, aí a exposição do professor e escritor Romildo sobre seu livro, né? Já tinha falado anteriormente de outros 3 textos que ele escreveu e esse que foi publicado como livro. Agora, professor, nós estamos com 1h13. Eu vou fazer o seguinte, eu vou valorizar os comentários, a gente vai fazer o sorteio, e no final fica uma palavra para considerações finais, um tempo para considerações finais. Se tiver alguma pergunta para ser respondida, professor, sim, eu estou à inteira disposição, com tranquilidade, assim, muito, muito tranquilo para conversar com aquele que quiser conversar com a gente, né? Sim. Então, vamos aos comentários. A gente agradece às pessoas que estão acompanhando. Lembrando que amanhã nós não teremos atividade, mas na sexta-feira teremos um encontro aqui com o escritor José Ronaldo de Mutum. Vai ser um momento muito especial. Nós vamos fechar a nossa semana literária com ele. Então, essa semana é uma semana de 3 dias, não de 7 dias. Uma semana de 3 noites para celebrar o Dia do Escritor. Então, começando aqui, a Silvia Ambrosio, parabenizando os escritores de Conceição de Ipanema. Eu mostrei no início aí as 2 antologias, né, que são textos que produziam em forma de livro, de forma artesanal, um trabalho da Associação Sociocultural para incentivar novos escritores.
Felipe Carlos, o nosso companheiro de todas as lives, parabenizando, dando boa noite, sempre está presente aí. Olha, ele é muito sortudo, ontem ele que faturou o livro. Então, Felipe é meu sobrinho. Felipe é meu sobrinho, né, professor? Eu já te falei. Sim, sim. Mora aqui em Pocrane, estuda no seminário de Caratinga e é uma pessoa do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte da família. Parabéns aí ao Felipe, viu? Será com certeza já está sendo um grande homem, né? Não Sim, com certeza. A gente agradece muito ele por valorizar o nosso trabalho. A Wildman Neves dando boa noite, muito obrigado por participar com a gente. Elias Teixeira Melo. O Elias está dizendo aí, professor Romildo, acho que ele nem lembra mais de mim, tá vendo? Tá falando aí com o senhor. Ele o Elias Teixeira Melo? Isso. Não, o Elias Teixeira eu lembro, é claro que lembro. Um abraço, Elias Teixeira. Abraço, meu irmão. Tudo de bom. Qualquer momento desse, nós nos encontraremos aí para bater aquele papo. Ô, professor, sim. Pelos comentários que eu vi passando aí, parece-me que passou o Wildman Neves. Sim. Sim. O Wildman, é isso. Isso. Se é de Taparuba, é a minha especialista aqui da Escola Estadual Anita Garibaldi, com um trabalho muito bom, muito promissor. Um abraço aí ao Wildman e sucesso na carreira dela. Nossa especialista aqui que está fazendo um trabalho, ela é de Taparuba, mas atende aqui a Escola Estadual Anita Garibaldi de Pocrane. Um abraço, Wildman Neves. Boa Isso. Noite. Maria Isabel Couto Silva, professora, cumprimentando a gente, também sua colega de trabalho, né? Imagina. Maria Isabel, minha colega de trabalho da Escola Estadual Coronel Calhau e amiga de muitos anos, né? Sou amigo da família. Um abraço, Maria Isabel. E ao meu grande amigo aí, abraços, estou vendo a foto aqui, Maria Isabel e o... Só um minutinho. Olha a foto para mim, fazendo um favor. Isso, tá na foto com ela, José Francisco. José Francisco, exatamente. Maria Isabel, José Francisco, e tem também da família o Marcelo, que é meu aluno, e a Júlia Couto também, que é uma pessoa muito inteligente, que eu tenho o prazer de... Estou conversando sempre. Um abraço aí à família Couto aí, tá beleza? Continuando aqui, tem algumas pessoas, né, dizendo eu quero participar do livro. Tainá Benha, de Conceição de Ipanema, é uma cantora, ela já participou a gente tem feito no nosso canal algumas gravações, né, com os talentos de Conceição, uma pessoa que canta muito, muito obrigado por participar. Maria Aparecida Efigênia Mariano, de Ipanema, sempre valorizando o nosso trabalho, foi minha colega de trabalho lá no Coronel Calhau, do período que eu trabalhei lá. Temos a Marta Gamito. Eu quero recomendar aqui, a Marta Gamito é sobrinha, eu quero recomendar um canal que ela começou no YouTube, que ela coloca conteúdos para crianças e valorizando a literatura, contação de história, poemas. Então, vocês tendo oportunidade, vão lá no YouTube, escreva Marta Gamito, vocês vão encontrar lá. E depois eu vou colocar aqui também um link na página da associação. E muito temos aqui, então, o Felipe Carlos citando o Rubem Alves. Ama minha vocação, que é escrever. Literatura é uma vocação bela e fraca. O escritor tem amor, mas não tem poder. Muito obrigado. Irã Lacerda, dizendo que Carlos Drummond é uma grande inspiração para ele. Doutor Alexandre Lima. Professor? Sim, sim. Irã Lacerda, meu colega professor. Foi meu colega também. Foi seu colega também. Tem um filho que estuda aí na Escola Coronel Calhau, que é meu aluno, pessoa boníssima. Um abraço aí ao Irã Lacerda. Okay? Continuando, pois não, só a palavra com você.
Sim, sim. Alexandre Lima, valorizando a gente, ele é o presidente da nossa associação. E agora eu acho que nós temos perguntas. Felipe Carlos, ler e escrever são aprendizados fundamentais para qualquer pessoa e a chave para o acesso a outros conhecimentos ao longo da vida. Entretanto, atualmente enfrentamos algumas dificuldades, como a desvalorização dos escritores e o mau aproveitamento escolar. Qual a saída que o professor vê para superar essas intempéries? É uma pergunta aí, ó. O, o Felipe Carlos, ele é o cara, né, rapaz? Eu agradeço a pergunta, muito boa pergunta. Antes de responder a pergunta do Felipe Carlos, eu gostaria de mencionar aí, no comentário que o doutor Alexandre fez, né? Gostaria de cumprimentá-lo, dizer que eu tenho acompanhado o trabalho dele juntamente com você e tenho gostado muito do trabalho. Quero conhecê-lo pessoalmente. Já descobri que é uma pessoa de bem, uma pessoa que está aí à frente na coordenação da Associação Concipa e que está fazendo um trabalho muito bom. Um médico que poderia estar tranquilo com as suas atividades médicas e está inteiramente preocupado e voltado para as questões sociais. Então, o meu abraço aí ao doutor Alexandre Lima. Eu quero conhecê-lo pessoalmente. E aí vamos à pergunta do Felipe, né? Porque o Felipe não nos deixa sem provocação, né? E aí, assim, como nós gostamos dessas provocações, dessas boas provocações, né? Que o Felipe sempre faz e outros. Ô Felipe, olha, você pergunta por saídas. Você faz todo um comentário sobre a questão da dificuldade de ler e de escrever, mas nós precisamos fazer uma análise, né? Que analisar, separar as partes, separar as coisas, e olhar atentamente para um quadro que nós temos na nossa sociedade, e principalmente no Brasil, porque existe uma relação muito grande entre o professor, o escritor e o leitor, né? Isso aí nós não podemos desconsiderar. Quase que assim, poderíamos dizer que não existe escritor sem leitor e também não pode haver leitor sem escritor. E o Felipe, que é um conhecedor da história, um conhecedor dos dados estatísticos que nós temos, eu só queria levantar aqui alguns dados, o Felipe, e que vale também para as outras pessoas que estão nos acompanhando. Nós temos um quadro no Brasil muito desfavorável para a escrita e para a leitura. Se nós temos um quadro desfavorável para a escrita, nós temos para a leitura, e se nós temos um quadro desfavorável para a leitura, nós também temos um quadro muito desfavorável para a escrita. Então, as estatísticas mostram, Felipe, que 44% da nossa população não pratica hábito de leitura. São estatísticas recentes. E hoje acho que está caindo mais ainda. 44% da população não pratica hábito de leitura. Tem um dado estatístico que mostra que 31% dos brasileiros não lê livros. 31% dos brasileiros não lê de forma alguma ou nunca leram um livro. Tem um dado que diz que 30% dos brasileiros nunca compraram um livro. 30% da população brasileira nunca comprou um livro. E que o brasileiro lê, em média, 2,43 livros por ano. Por ano. Então, Felipe, acho que, assim, a sua pergunta é muito boa, muito pertinente. Você está muito preocupado com esse quadro, porque eu sei que você é um rapaz
com muitos dotes, muito inteligente, muito dado à leitura, que gosta muito de ler e de escrever, mas, assim, nós precisamos, Felipe, melhorar essa cultura, que é a cultura da negação da leitura e da escrita. Você negando a escrita, consequentemente, você está negando a leitura, e você negando a leitura, consequentemente, você está negando a escrita também. Então, assim, nós precisamos de melhorar essa situação, triste realidade, lamentável, que nós não caiamos nessa tentação, que nós não sejamos um dos que fazem parte dessa estatística negativa, mas que nós sejamos aqueles influenciadores para que, a partir daqui, nós possamos, assim, mudar essa realidade, que é uma realidade muito triste, muito desfavorável para todos aqueles que estão emaranhados aí no mundo da leitura e da escrita. E, nesse sentido, professor, a Semana Literária ela vai nos ajudar muito, 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 muitíssimo mesmo, com certeza. Nós colheremos os frutos dessa nossa conversa nessa Semana Literária, com certeza. Abraço, Felipe. Sim, tomara. Eudécio Silva, nosso colega, né? A gente fez junto a Semana de Filosofia. Uhum. Cleusa Assis é de Conceição de Ipanema, sempre valorizando o nosso trabalho. Radialista Marinaldo Machado. Seu conterrâneo. Vocês são conterrâneos, né? Minha conterrânea, minha amiga aqui, locutora da rádio, e diga-se de passagem, com muita competência, uma locutora assim que não mede esforço de levar as mensagens da Rádio Pocrane FM, uma pessoa muito benquista na nossa sociedade. Um abraço, minha conterrânea, um abraço, minha amiga, Deus abençoe aí o seu trabalho, muito bom te ver participando, ok? Então, existem muitos comentários que são comentários que nós pedimos para a pessoa dissesse eu quero para poder participar do sorteio. Eu quero ir diretamente aos que têm alguma pergunta ou alguma coisa. A gente valoriza a participação de todo mundo, mas eu, pelo tempo, só posso dar destaque a alguns. O professor Eudécio, sim. Sim, pode falar, professor. É uma pergunta dele. Será que a igreja não está na contramão da ou com a juventude? O seu livro inspirava esse tipo de reflexão. Pode ficar à vontade se quiser comentar agora ou voltar a algum outro comentário aí. Não, eu quero comentar agora. O professor Eudécio, abraço para você que está participando aí conosco, né? Estamos juntos nessa grande empreitada filosófica e literária também. Realmente, olha, há todo um contexto desfavorável, né, para a aplicabilidade dos conceitos, né? E hoje, como nós tocamos no assunto da juventude, realmente a igreja, você está afirmando, você está perguntando e afirmando ao mesmo tempo, né? Nós aprendemos que a igreja só será jovem quando o jovem for igreja. Mas acontece que, professor Eudécio, e a todos, isso fica muito um discurso muito aéreo, né? Quando a juventude entra na jogada, entra na parada, trazendo seus valores, seus costumes, tudo aquilo que é próprio da juventude, e aí, me desculpa aí, os que estão à frente dos movimentos da igreja, às vezes até sem muita preparação e muita capacidade de lidar com as qualidades, capacidades e aquilo que a juventude traz de novo, e todo novo ele gera uma desconfiança e ninguém sabe onde vai chegar. Então as pessoas
sobretudo, alguns dirigentes, eu digo alguns dirigentes porque eu conheço pessoas, vocês também conhecem, nós não podemos ser radicais, né? Há muitos que valorizam a participação da juventude, mas tem muita gente que simplesmente descarta exatamente por achar difícil conviver com os costumes da época. E alguns insistem em dizer, eu estou alongando mais porque o tema do meu livro trata desse assunto, e muitos eles afirmam que na juventude só existem contravalores, e não é verdade isso. Na juventude existem valores diferentes dos nossos ou daqueles que estão à frente de determinados momentos. E outra coisa para lembrar, para encerrar essa parte, o professor José Aristide, não é verdade que a juventude só tem contravalores. Além da juventude ter valores diferentes, a juventude não é questão de idade, a juventude é questão de espírito. Eu conheço pessoas idosas que são jovens, conheço pessoas de idade média que são jovens, e conheço pessoas novas que são velhas. Então, juventude não é uma questão de idade, mas juventude é uma questão de caráter e de espírito. Um abraço, professor Eudécio. Estamos juntos. Então, vou postar aqui o último comentário. Cantamissa Bonato, ela é uma parceira da nossa associação sociocultural. Ela é artista plástica, vive aqui em Conceição de Ipanema. Quero parabenizar o professor por trazer o tema da invisibilidade da mulher na filosofia. Precisamos trazer visibilidade às produções das mulheres, pesquisar e estudar suas produções. Sim, em todas as áreas, na filosofia, na religião, na literatura, na arte, precisamos abrir esses espaços aí sobre a mulher. Então, muito obrigado pela participação. Eu vou agora ao sorteio, porque nós estamos já com o tempo aqui, já 1h30. Nós vamos ao sorteio e depois o professor tem um tempo para suas considerações ainda. Então vamos ao sorteio. Ô, professor, você é mineiro, mas é de pontualidade britânica, né? Você é mineiro, mas de origem britânica, né? Porque você está sempre no relógio, né? Sim. No cronômetro. Então o livro... Sim. Nós vamos sortear agora. Então, você vai levar para casa um livro do escritor Cláudio Antônio Mendes, que conversou com a gente ontem aqui. Eu quero declamar um poema dele para a gente fazer o sorteio. Para você já ir pré-degustando, você, o sortudo ganhador, pré-degustando o que vai encontrar no livro. Fique à vontade. O poema é Espelho Meu. Perguntei ao espelho meu se existe algum outro poeta que escreve uma poesia nem clássica, nem concreta. Ele me diz que não. Somente eu mesmo, em dias quentes de verão, anda a esmo no meio da multidão, tendo como companhia a ironia e a solidão e a barriga vazia, que reclama pelo pão nosso de cada dia, nesse dia de cão. Este é um poema do livro que você vai ganhar, o seu sortudo, né? Então nós vamos aqui ao sorteio. Então cada um ganhou o número aí nos comentários. A gente pede desculpa se de repente, porque esta live está... o link está em páginas diferentes, então só dizendo que o sorteio aqui, a prioridade é na página onde está hospedado o vídeo. Nós não temos como visualizar todos os comentários de outras páginas. Então, vamos começar aqui. Professor. Sim. Professor. Sim. Dura lex sed lec, né? A lei é dura, mas é lei, né? Só não pode estar esse livro só não pode estar no Index Librorum Prohibitorum, né? Que aí... Aí não dá, né? Abraço. Pode continuar o seu sorteio aí, tranquilo.
Ah, tá. Então vamos lá, o sorteio. Vou usar a técnica mais simples que tem de sorteio, que é a página do livro. Fique à vontade. Então, a página do livro, nós temos aqui a lista das pessoas que comentaram e cada um comentaram, participaram da live, cada um recebeu um número e vamos ao sorteio. O ganhador, por favor, entrar em contato no chat para poder passar nome completo e endereço para envio. Então, para agradar todo mundo, no sorteio de ontem, o número da parte sorteada foi o lado direito. Então, eu já agradei a direita, agora vai ser o lado esquerdo. Então, vai ser a esquerda. É a página da esquerda hoje que vai valer. Vamos lá, tá todo mundo satisfeito. Todos os lados. Você e a esquerda e a direita, né? Isso. Então, vamos lá. 1, 2, vamos folheando. Isso, vamos lá. O que saiu? É o número. Cadê? Dá para ver? Número 8. Número 8. O número 8 aqui na nossa relação é o comentário. Cleusa Assis. Cleusa Assis é a ganhadora do livro. Então, parabéns, Cleusa. Você passa aí no comentário para a gente. Pode diretamente no chat ou no inbox, no Facebook, passar o endereço para a entrega do livro. Então, parabéns à ganhadora. Muito obrigado a todos que participaram, que comentaram. Lembrando que na sexta-feira teremos aqui o escritor José Ronaldo Siqueira, de Mutum. Ele vai compartilhar sua experiência de escritor, um escritor premiado, tem várias obras publicadas, e nós vamos ter a satisfação de conversar com ele. O tema vai ser... deixa eu localizar aqui o tema de sexta-feira. Isso, o tema vai ser o poder da literatura, a relação escritor-leitor e os benefícios da leitura. Aí na sexta-feira a gente faz a última live. Amanhã nós vamos descansar vocês, eu vou descansar também, né? Porque eu estarei todos os dias aqui. E eu deixo aí um momento final para as considerações do professor Romildo. E já agradeço muito, professor Romildo, por aceitar o convite e por compartilhar esse tempo precioso com a gente. Bom, primeiro, acho que a palavra que permeia toda a nossa conversa de hoje, nessa noite de hoje, tão proveitosa, a palavra se chama gratidão. Gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito para nós e por todos. Gratidão aí à Associação Sociocultural Concipa. Gratidão a você, professor José Aristides, e toda a sua equipe, né, que está junto aí, comandando os trabalhos. E gratidão a todos os que nos acompanharam e até aqueles que não tiveram a oportunidade de nos acompanhar devido a alguns compromissos. Nós estamos agora, nesse período da pandemia, na época do período do teletrabalho, e tem muita gente que, às vezes, gostaria de participar com a gente da conversa, mas que, infelizmente, não está tendo oportunidade. Então, indistintamente a todas as pessoas, não quero citar nomes aqui para não correr o risco de cometer injustiça com ninguém, a todos nós agradecemos. E eu gostaria só de lembrar, quando você citou aí na introdução, na apresentação, as participações em eventos, eu gostaria de finalizar dizendo assim que eu tive já a oportunidade de participar de vários eventos culturais
E, dentre eles, um evento que foi realizado aqui na nossa cidade de Pocrane, o Felipe, que está aí acompanhando, e outras pessoas que também estão acompanhando aqui de Pocrane ou que participaram, lembra? Foi uma noite de autógrafos dos escritores mirins. A Escola Estadual Anita Garibaldi, na pessoa da diretora Juvecina Maria da Silva, realizou uma noite de autógrafos. Primeiro os alunos escreveram os seus livros, os alunos de anos iniciais. Foi um projeto inovador, um projeto revolucionário, um projeto que deu muito efeito, muitos resultados e que pode servir para outras experiências. Então, eu tive o prazer de participar. Dentre todos os lançamentos de livros que eu tive a oportunidade, eu participei deste evento intitulado Noite de Autógrafos de Escritores Mirins, alunos de anos iniciais da Escola Estadual Anita Garibaldi. Isso trouxe assim para mim uma esperança muito grande que ajuda a fortalecer aquela estatística que nós apresentamos quando o Felipe interpelou sobre a questão da leitura, das dificuldades da leitura e da escrita. Então, eu não posso deixar de mencionar que atividades como aquela, eventos como aquele, nos colocam na direção certa, e outros que estão acontecendo que, às vezes, nós, por algum motivo ou outro, nós, às vezes, não nos damos conta de que tem coisas importantes acontecendo por esse Brasil afora, pelo mundo afora, ou na nossa região, conforme foi colocado muito bem ontem, a gente fazer um pacto regional, né, pela leitura e pela escrita. Muito bem. Então, encerro agradecendo a todas as pessoas que participaram, e eu quero aproveitar e deixar um pensamento aqui para esse período de pandemia. Eu estou dizendo, professor, que o período da pandemia tem trazido tantas coisas novas que nem o novo sabia de tantas novidades que estavam acontecendo. Então, para a gente aproveitar tudo aquilo que é bom que está acontecendo, e uma das coisas ótimas, excelentes que estão acontecendo são essas transmissões, essas noites de bate-papo, como esta semana literária. Aproveite a pandemia para atualizar. Esse é o meu pensamento. Aproveite a pandemia para laivar, porque o mundo é das lives. Quem não laiva nos dias de hoje não atualiza. E quem não atualiza é como aquele que sai de casa e demora a voltar, e quando volta para a família já mudou, ele perde as referências, perde a casa e perde até o local onde morava. Que Deus nos abençoe, que Ele nos proteja, que Ele esteja na direção de todos os nossos projetos. Abraço a todos e que Deus nos abençoe. Obrigado. Com certeza, muito obrigado, professor Romildo, pelo convite, pelo tempo que nós passamos aqui. Eu quero reforçar o convite. Na sexta-feira, às 19 horas, conversamos com o escritor José Ronaldo Siqueira de Mutum. Eu vou terminar aqui e vou dar boa noite a todos. Boa noite, professor Romildo. Boa noite a todos. Muito obrigado. Vou terminar aqui com um poema para valorizar nossa Semana do Escritor, que está aqui na Antologia de Poetas Conceição Ipanemense. E este poema é meu, e reflete uma realidade, um fenômeno que nós vamos presenciar, nós do interior, daqui 1 mês, 2 meses. Floração do IP.
Salve, salve, graças. Sim. Floração do ipê. Na minha praça tem um ipê rosa que fica caladinho o ano inteiro. Quando chega agosto, fica todo prosa, enche-se de flores todo faceiro. É um espetáculo de flores no alto, é um formoso tapete rosa no chão. Nem o gari reclama desse peralto quando passa com seu vassourão. Que pena, é uma festança tão fugaz, até acho que o carnaval dos ipês é a floração. Mas de repente uma quarta-feira de cinzas se faz e as flores silenciosamente despedindo se vão. Um poema meu para fechar a sua noite, a noite de todos aí. Então, muito obrigado. Até sexta-feira, na live, às 19 horas. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, professor Romildo. Boa noite. Muito obrigado.